Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio para mim quando a gente se encontra aqui nesse momento de meditação ao redor da palavra de Deus. Todos nós temos o pleno conhecimento de que a missão dada ao ministério de Malaquias capítulo 4 de Apocalipse 10:7 é restaurar a nossa fé à condição original. Uma igreja de volta à fé original, de volta à palavra original, aquela pregada pelos apóstolos e pelos profetas. Veja, a verdadeira igreja jamais será enganada porque ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora temos uma grande promessa no livro de Efésios de uma igreja aperfeiçoada pelo sangue. Veja, uma igreja que seria apresentada perante Jesus Cristo sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem qualquer tipo de incredulidade, de credo, de dogma e assim por diante. Veja, uma igreja perfeita de acordo com a profecia. Foi do livro de Efésios que o Mombrana tomou as bases fundamentais para falar que a Eva do tempo do fim, ela não cairia jamais. Veja, é uma igreja que seria colocada aqui no tempo do fim, no Éden de Satanás, uma igreja que carregaria um germe de vida em seu coração e ela é fecundada pela palavra. Veja, e uma vez fecundado o ventre fecha e nenhuma doutrina falsa, nenhum credo, nenhum dogma, nenhuma interpretação pode jamais tomar o lugar da verdadeira fé na palavra verdadeira. Então temos uma promessa para isso em Hebreus capítulo 10, que está diretamente ligada com o livro de Efésios, e o profeta comentou ela na mensagem O Sinal. Veja, nós todos temos aprendido que o sinal, ou seja, a vida de Deus, através das nossas vidas, tem que aparecer, porque o sinal só serviria se fosse exposto. Não poderia estar omitido, escondido, tinha que ser exposto. Lembrando que o sangue tinha que ser colocado no umbral da porta e na verga. E Raabe tinha que expor o cordão vermelho para fora da janela. Nada disso era uma coisa secreta, tinha que ser exposta. Da mesma forma, nós não podemos ser crentes omissos, infrutíferos, crentes escondidos, disfarçados, sem que ninguém saiba quem somos. A verdadeira igreja teria que manifestar o sinal, ou seja, a vida de Jesus Cristo manifestada em carne humana outra vez, numa vida cheia de gozo, de alegria, cheia de paz interior, um entendimento claro da palavra, veja, especialmente amor no coração pela palavra, amor pelos irmãos, amor pela causa, amor pelos cultos, amor pelas almas perdidas, amando os irmãos. Jesus disse: se vos amardes uns aos outros, sereis meus discípulos, e assim por diante. Então, a grande promessa para nós nesse tempo do fim seria que a palavra de Deus seria escrita nas tábuas do nosso coração. Vamos ler isso em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 14. Uma grandiosa promessa. Está no livro de Jeremias, está em Hebreus 8, está em Hebreus 10, está no livro de Efésios, está por toda a mensagem. O grande segredo escondido dentro da Bíblia é que foi revelado, veja, pelo profeta aos santos, aos quais Deus quis saber qual é a riqueza desse grande mistério, porque disse o Mombrana, no dia em que ela souber o que ela é, se dará o arrebatamento, e nós estamos tomando conhecimento de tudo que Deus disse que somos, o que Ele tem feito por nós, o que Ele fez e o que Ele tem feito, e o que Ele vai fazer. Uma igreja que está posicionada sobre as promessas da palavra. Então, lendo Hebreus capítulo 10, verso 14, temos o seguinte: porque com uma só oblação, veja, com um só sacrifício, com uma só oferta de sangue, veja, porque com uma só oblação aperfeiçoou, essa é a Bíblia,
Por isso que o profeta disse que a igreja não passa pela tribulação, ela não será julgada, porquanto ela estava em Cristo, e aquele corpo foi julgado, passou por todo tipo de julgamento, foi aprovado, ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, e quando ele levantou, nós levantamos junto com ele, porque a verdadeira igreja estava dentro dele como Eva estava em Adão. Essa é uma grande revelação, e esse é o grande segredo da Bíblia, que estava escrito e seria revelado nos últimos dias, e é o grande mistério do sétimo selo. Veja, nenhum dos santos do passado soube isso, nem mesmo os profetas. Veja, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito. Veja, este é o concerto. O que é um concerto? É um pacto, um testamento. Veja, e este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Por isso Davi escreve: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Veja, essa é a grande verdade da Bíblia. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Veja, o sangue aperfeiçoou a verdadeira igreja. Agora, nós temos isso na mensagem O Sinal, a partir do parágrafo 326. Isso nos dá uma grande fé no coração, aumenta a nossa esperança, aumenta o nosso amor. Por isso cantava o profeta: eu amo, porque ele primeiro me amou. Essa é a grande verdade dessa mensagem. Então diz o profeta: Novo Testamento. Veja, testamento significa um concerto. Veja, para que haja um testamento é necessário que haja a morte do testador. Ou para que um testamento valha, temos que ter a morte do testador. E veja, e lá dentro são para os herdeiros que estão nesse testamento. Quem são os herdeiros? Aqueles que estavam na mente de Deus. Aqueles aos quais Deus preordenou. Aqueles aos quais Deus tem colocado no corpo de Cristo nesse tempo do fim. E esses que estão crendo na mensagem. Veja, testamento significa conselho. É isso mesmo. Não é doutor veio, diz o Mombrana. Veja, testamento significa conserto. O Novo Testamento significa o novo concerto. Veja, o Velho Testamento é o antigo sobre o Cordeiro, que a vida não podia voltar sobre o crente. O Novo Testamento foi o Cordeiro de Deus e sua vida volta sobre nós. Essa é a grande promessa. Veja, a vida do sangue. Estão vendo? O sangue é vida. No Novo Testamento, vejam, a vida vem do sangue do Cordeiro, que significa o Novo Testamento, novo concerto. É isso que a verdadeira igreja deve crer. Ela está preordenada, predestinada. Ela está debaixo de um pacto que Deus lhe garante, que seria o poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, diz lá: depois daqueles dias escreverei minhas leis nas tábuas da carne de seus corações. Está vendo? Estão vendo? Não nas tábuas de pedra e sangue de cordeiro, que você tinha que dizer: sim, eu tenho sangue aqui, agora que fiz para fazermos? Mas nas tábuas do coração. Veja, o concerto do Espírito que eu farei com o meu povo. Essa é a grande verdade. Veja, e ele expõe seu poder. São João 14:12. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Veja, Novo Testamento é o concerto novo, nova vida. Mostra que Jesus cumpriu todo o requisito exigido por Deus para nos tornar verdadeiramente filhos e filhas de Deus, sob o sangue, onde não há mais condenação. O que tenho que fazer? Eu tenho que crer, eu tenho que descansar, eu tenho que me render a Ele, e Ele cumprirá a sua palavra. Eu sei que isso afeta o denominacional, afeta o religioso, afeta aquele que tem um espírito legalista, que quer classificar as pessoas em grupos e assim por diante. A verdadeira igreja, que estava na mente de Deus, ela
ela é herdeira por predestinação, por promessa. Por isso Deus deu a Abraão o pão e o vinho para confirmar o pacto. Deus tem dado a nós aqui no tempo do fim o corpo, palavra do Filho do Homem. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, veio aqui no tempo do fim para confirmar o pacto com a semente real de Abraão. E qual foi a confirmação? Ele mesmo em carne humana, mostrando o sinal messiânico. Veja, e nós com a fé de Abraão, nos alegramos como Abraão se alegrou vendo o dia do Filho do Homem. É o que Deus espera que nós vejamos e creiamos. Essa é a mensagem. Seguindo, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão, não para os que estão crendo nisso, os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito. E minha palavra é Espírito e vida. Que coisa gloriosa, meus amados. Veja, não mais condenação, livres do pecado. O que é pecado nesse caso? Incredulidade. Não há mais lugar para dúvida, não há lugar para conjectura, não há lugar para perguntas, não há lugar para nada, apenas para fé na palavra. Veja, livres dos cuidados do mundo, sem condenação. Por quê? Aqueles que por um Espírito foram batizados num corpo. Veja, aí o sangue do Cordeiro foi aplicado. O Deus do céu aceitou você. Veja, e a vida dele está em você. E vocês são filhos e filhas de Deus. Essa é a grande promessa. O seu caráter é o caráter de Deus. O que é isso? Uma coisa facilmente conquistada? Não, Senhor. Deus é um Deus de juízo, Ele é um Deus de correção. Isso deve estar em linha, nada menos que isso servirá. E esse é o tipo de caráter que você tem, porque você tem o caráter de seu pai. Veja, o que? A vida. Observe quando a vida é tirada para o sangue, a própria vida é tirada, a vida tirada para o sangue. Estão vendo? O sangue foi aplicado e a vida não podia voltar sobre o crente então, pois era vida animal. Mas nesse caso, hoje, o sangue de Cristo, veja, o Espírito, está hoje aplicado em nossas vidas. Note, porque o Espírito Santo está em nossos corações. Veja, minhas palavras são espírito e vida. Se a palavra está em seu coração, a palavra é espírito e vida. E ela se põe a trabalhar. E ela produz Deus outra vez em carne humana. Meu irmão e minha irmã, que Deus possa te abençoar, acrescentar sua fé, caminhe nisso. Veja, se renda, creia, tome a palavra, tenha fé nela, deixe o Espírito Santo fluir e Ele o fará. É como a seiva da árvore, apenas se alimente da palavra, ore, louve a Deus, adore, sirva os irmãos, sirva a causa, procure o seu lugar no corpo de Cristo e tudo tomará lugar. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.